Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu quero ler um texto hoje que se encontra lá em João, capítulo 8, dos versos 1 até os versos 11. A mulher adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, que dizes? Isso diziam eles tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como se insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Mas ouvindo eles estas respostas e acusados pela própria consciência, foram-se retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu a ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Queridos irmãos, hoje a pregação, hoje a mensagem, a breve mensagem que eu estarei trazendo para os meus corações dos irmãos é o tema: vai e não peques mais. Meus irmãos, aqui é um texto a qual fala sobre uma mulher. Fala de uma mulher que cometeu um pecado de adultério, traiu o seu esposo e que ela se deitou com outro homem. Na época de Moisés, havia uma lei, a lei de Moisés, havia a lei de Deus, que se encontrasse uma mulher deitada, que essa mulher traísse o esposo em adultério, traísse o esposo com outro homem, ou outro homem traísse a sua esposa, eles tinham que ser mortos. Tanto a mulher como o traidor, ou tanto o homem como a sua amante. Então, vice-versa, se um dos dois pegasse nesse sentido, eles tinham que ser mortos. Mas aqui neste texto, Jesus ele se encontra numa situação a qual os fariseus e os homens eles haviam tido vários debates com Jesus. Ardentemente, Jesus vem daquela festa do casamento lá, que ele diz que ele é a fonte de água viva, e depois vai para a festa, na verdade, as festas dos tabernáculos, e depois Jesus não vai, depois Jesus sobe para esta festa dos tabernáculos, e ali Jesus começa a falar que ele é a fonte de água viva, e o povo começa a se revoltar, os guardas vão atrás de Jesus, mas quando eles ouvem a Jesus, eles não conseguem encontrar culpa a Jesus, eles não conseguem prender a Jesus. E Jesus se encontra aqui novamente defendendo e salvando vidas. E o primeiro ponto que nós temos que tocar: nós estamos esquecendo de salvar vidas. Nós, muitas das vezes, temos perdido tanto tempo em ser homens de conhecimento, e devemos ter, ser homens doutores, e de fato, cada dom, cada homem tem o seu dom, tanto doutor como mestre, mas nós temos perdido tanto tempo em nós, em nosso eu, em nosso ego, em nosso orgulho, e temos esquecido de salvar vidas. Meus irmãos,
somente o Evangelho, a pregação do Evangelho, somente Cristo, apresentando Cristo para as pessoas, nós poderemos salvar vidas. E aqui Jesus se encontra com a mulher em uma situação extremamente complicada. Extremamente complicada. E na verdade, não somente complicada, mas também esta situação quis pegar Jesus. Quis fazer uma cilada para que Jesus caísse em desgraça, em que Jesus caísse em pecado, que queriam fazer se Jesus vacilava no seu entendimento, na sua sabedoria. Eles queriam tentar de toda maneira pegar Jesus em algum vacilo. E aqui o que acontece? Eles levam esta mulher até Jesus e diz: mestre. Aqui no verso 4, eles falam num tom que eles reconhecem que Jesus é mestre. Mestre, esta mulher apanhada em flagrante adultério. Essa mulher foi pegada, houve um flagrante. É como se, vamos dar um exemplo, é como se você fosse casado e o seu vizinho, algum amigo, ou sei lá quem for, o seu parente, pega a sua esposa em flagrante. Então eles pegaram ela em flagrante, cometendo um adultério, em pecado. Só que é o que acontece? Aí começa o X da pregação, o X da mensagem. E na lei, no verso 5, e na lei nos mandou de Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Eles quis pegar Jesus. Por quê? Eles foram lá, pegaram essa mulher que havia cometido de fato um pecado, levaram até o mestre, mostrando: tu não és um mestre? Considerava Jesus mestre. Mestre, esta mulher está em adultério. O que nós devemos fazer? Porque Moisés diz que devemos apedrejá-la. O que o Senhor vai dizer? O que eles queriam dizer? O que eles queriam ver? Se de fato Jesus conhecia a palavra de Deus. Se de fato Jesus tinha pleno conhecimento da palavra. Se Jesus de fato ele defendia ou cumpria a lei de Deus. Então ele falou assim: se ele não cumprir, vou pegar ele. É aqui que nós acabamos com Cristo. Mas nós esquecemos de uma coisa, irmãos, que aí é aí que começa o grande problema que eu quero entrar. Mas, irmãos, o grande problema hoje das pessoas é que muitas das vezes nós vemos nossos irmãos pecando, sim. Mas, irmãos, não há momento mais propício do que nesses tempos de hoje, o que nós temos encontrado de irmãos enfraquecidos, irmãos caindo em pecados, irmãos caindo em desgraça tal, irmãos caindo totalmente em situações de humilhação, desprezo, mas só que o que acontece? Existem muitos irmãos como estes irmãos, essas pessoas aqui, estes homens aqui, pegando os irmãos da igreja que cometeram tais atos de pecado, que de fato são horríveis, e querem colocar dentro da igreja como homens culpáveis, que de fato são culpados, mas que eles não querem dar uma voz ou não querem dar uma oportunidade de perdão. São homens que não querem perdoar, são homens que querem ter o poder de juízo sobre eles, homens que querem ter o poder de juiz e que querem não somente ter o poder de juiz, mas que querem tomar o controle da igreja. Esses homens aqui, eles somente só não queriam corromper, só não queriam
armaram uma cilada com o Senhor Jesus, mas também eles queriam tomar o controle do poder. Porque quando você leva um irmão para ele ser, quando você leva alguém para ser acusado, tem que ter alguém para lhe acusar. E de fato, para ver o seu caso, se de fato você pecou, se de fato você está errado. E assim é no meio da cristandade. Quando o irmão erra, quando o irmão peca, ele tem que ser levado para o conselho, ele tem que ser levado para o pastor, ele tem que ser levado para o meio da igreja, para que ele seja o quê? Analisado o seu tal pecado. Só que aqui eles levaram Cristo e eles não queriam ouvir a voz de quem? Do mestre. Eles já colocaram a sua sentença. Você está vendo, Senhor? Lá na lei de Moisés fala que tem que apedrejar. E o que tu vai fazer? Se eles de fato já disseram que tem que apedrejar, por que eles estavam perguntando isso para o Senhor? É porque eles queriam tomar o lugar de Deus. O que tem de pessoas tomando o lugar de Deus nessa pandemia? O que tem de pessoas tomando o lugar de Cristo nessa pandemia? O que tem de irmãos por aí julgando uns aos outros, julgando mesmo. Mas ele julgando sem nenhuma misericórdia, sem nenhuma análise contextual da palavra, sem nenhum ato de análise do amor de Deus, nada. Estão colocando-se no lugar de juiz e autoridade dentro da igreja, e na verdade, na autoridade acima de Deus. Então, irmãos, o primeiro ponto negativo que nós não devemos fazer quando o irmão pecar, nós não devemos condená-lo, tomar o lugar de Deus, mas devemos, de fato, procurar a palavra verdadeira. Devemos buscar a palavra para levar para o irmão haver arrependimento. Sabe o que acontece? Nesse texto aqui, na lei de Moisés, diz que tanto a mulher que cometeu o tal adultério como o amante dela deveriam ser mortos, apedrejados. E aqui eles não estavam aplicando a lei correta, eles estavam aplicando a meia lei, aquilo que os convinha, aquilo que os beneficiava, aquilo que eles achavam por bem tratar da lei. Eles foram lá, armaram uma cilada e queriam, além de armar uma cilada para enganar a Cristo, eles queriam o quê? Eles estavam fazendo o quê? Usando a meia verdade, usando mentiras. Eles estavam usando o falso evangelho. Meus irmãos, o que tem de pessoas usando o falso evangelho para enganar a muitos? O que tem pessoas usando a palavra erradamente, quando algum irmão peca, quando algum irmão comete um erro, quando algum irmão está em pecado? O que tem de pessoas fazendo isso? O irmão adulterou, vai lá, irmão, vamos analisar nas escrituras o que a palavra de Deus diz. O irmão teve o segundo casamento, vamos analisar o que a palavra de Deus diz. O irmão não sei o que, vamos analisar o que a palavra de Deus diz e vamos falar com ele, vamos ajudar ele, vamos analisar o contexto dele. Mas não, o que tem de pessoas acusando, já dando a sentença, sendo que nós não temos o poder de sentenciar ninguém, de acusar ninguém. Nós não temos o poder disso. Isso está longe de nós. Isso está longe de mim. Meus irmãos, lembre-se que outrora, quando você, antes de conhecer a Cristo, havia alguém que ficava acusando você. E este ser chama Satanás. Esse Satanás tinha o poder de acusar as nações. Eu e você somos povos gentílicos.
E Satanás, nós não tínhamos acesso à lei de Deus, e nós tínhamos as acusações de Satanás, porque nós não tínhamos acesso à palavra de Deus. Mas agora, essa acusação, ele já não há mais. Ele perdeu esse poder de acusação. Porém, Cristo morreu por mim, e ele tomou toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Ele não tem poder mais de acusar os santos. Por exemplo, ele quis acusar Jó, mas não teve jeito. Jó foi fiel, mas também teve suas falhas e seus pecados. Mas no momento que Jó foi testado, foi aprovado, Jó não pecou. Então, o que acontece? A acusação que outrora Satanás tinha poder de nos acusar, hoje ele não tem mais, porque Cristo morreu na cruz por os nossos pecados. Então, toda vez que ele tem, talvez ele tente, vamos dar um exemplo, se ele tentar acusar alguém, Cristo nos defende. Cristo nos defenderá. Então, quando você creu em Cristo, lembre-se que você tinha uma acusação sobre o seu pecado original. O pecado original, a nossa essência mais estava em nós. Mas porém, quando você creu, você se tornou uma nova criatura. E não mais morto você está. Você teve uma nova vida e os seus pecados foram jogados no mar do esquecimento. Porém, você ainda peca, mas você não vive em pecado. Pecado é uma fatalidade, é um acontecimento esporádico em tua vida. Você não vive mais pecando. Você peca, mas não vive mais pelo pecado. Agora você vive em novidade de vida, você vive no Espírito Santo, você vive na palavra de Deus. E nesse texto aqui, nós encontramos assim, esta mulher se encontrou diante do Deus Todo-Poderoso, Cristo, aquele que de fato conhecia e era a palavra de Deus, se fez carne, ele era o próprio Filho de Deus, a autoridade máxima, Deus estava ali na frente dela. Então, vamos dizer, o justo juiz estava na sua frente. Mas estes homens esqueceram que este mesmo Filho de Deus, que era a exata expressão de Deus, o autor da vida, o autor, o juiz, ele era o Salvador. Nesse momento aqui, Jesus mostra a essência, o fato, o objetivo, a missão dele nesta terra: salvar vidas. Meus irmãos, Jesus mostra a ignorância deles. Jesus mostra o erro deles. Jesus mostra a maldade deles. E neste texto aqui, Jesus fala, continuando, isso diziam eles tentando para terem de que acusar. Eles queriam acusar Jesus, mas Jesus, inclinando, escrevia na terra com o dedo. Nenhum teólogo, ninguém sabe o que Jesus estava escrevendo. Talvez alguns dizem que quando o mestre ele era costumeiro ele ficar escrevendo na terra as leis do Senhor. Mas ali não se sabe se Cristo estava escrevendo alguma lei, se Cristo estava escrevendo alguma sentença. Não se sabe o que Cristo estava escrevendo, mas sabe que ele estava escrevendo alguma coisa. Mas isso daí não quer dizer o fato, isso não prova nada, isso não é a relevância. A relevância é que Jesus estava ouvindo a acusação daquela mulher. Meu irmão, Cristo sabe o seu pecado. Cristo sabe o seu erro. Cristo sabe a maldade que há no teu coração. Cristo sabe o que as pessoas estão acusando você. Cristo sabe o que você tem passado por causa da sua dificuldade, do teu pecado. O Senhor sabe. E inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Mas no verso 7 ele diz: como insistiam na pergunta, Jesus levantou e lhe disse:
aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro e lhe atire a pedra. Meu irmão e minha irmã, é impossível, nenhum irmão da igreja, da comunidade da fé, ele não tem pecado. Todos nós pecamos, todos nós cometemos erro, todos nós diariamente pedimos e confessamos os nossos pecados, mas há pecados que eles, quando cometidos, eles são tão tenebrosos, são tão terríveis, que eles não ficam somente ocultos entre você e Deus, mas ele se torna visível, ele se torna visível entre a igreja. E este pecado, se ele não for tratado, quando ele é visivelmente visto, ele pode fermentar dentro do corpo de Cristo, e se isso não for tratado, isso pode crescer no meio da igreja, e aí não somente um, mas toda a comunidade da fé pode cair no mesmo erro e no mesmo pecado. Então o que acontece? Toda a igreja, todo irmão, ele comete pecados, mas porém, há pecados que eles são tão tenebrosos que eles se tornam visíveis, como esse. Essa mulher estava cometendo um pecado tenebroso, horrível, e se tornou visível diante da igreja. Só que o problema ela estava recebendo uma acusação que não era digna de ser acusada. Por quê? A acusação que estava sendo feita, a lei que estava sendo aplicada para ela, não era a lei verdadeira. Porque a lei verdadeira sendo aplicada era que ela e o seu amante fossem mortos apedrejados. Porém, ela ali estava sendo acusada injusta, ela estava sendo acusada pelo seu adultério, mas não aplicando a lei corretamente na sua acusação. O que é isso? É como se fosse um homem que ele roubasse e ele fosse livre, entendeu? Ou se um homem roubasse, ele e o parceiro, e que o parceiro dele que ajudou ele a roubar, ele fosse, por exemplo, o parceiro dele fosse preso e ele fosse livre. Por que a lei, sendo que os dois cometeram o mesmo erro, o mesmo erro, porque para um foi aliviado e o outro não? Então Cristo fala assim: a lei está sendo aplicada errada. Essa lei não provém corretamente. Porque essa lei, Cristo fala, ele vai mais além. Cristo quer mostrar, vocês estão acusando ela por causa disso, estão aplicando a lei incorretamente, e vocês estão usando isso para me acusar, querendo que eu caia neste pecado, caia neste erro. Eu conheço eu conheço a lei, e isso não é a lei. Então, já que vocês estão errando a lei erroneamente para se beneficiar, para tanto me acusar e para matar essa moça por causa do seu erro, eu quero mostrar para vocês o pecado de vocês. Jesus vai além, ele fala assim, e tornando a inclinar-se, Jesus fala, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus assim, tá bom, ela cometeu pecado? Tá bom, então quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Meu irmão, isso foi como uma faca no coração deles. Sabe por quê? Porque eles estavam fazendo uma coisa pior do que aquela mulher. Eles estavam usando a lei de Deus erroneamente. Eles estavam usando a lei de Deus erroneamente, e eles sabem qual era a consequência de eles usarem a lei incorretamente. Se um profeta, se um homem revelar tal coisa, se uma pessoa usar, também tinha que morrer, também deveria ser morto, porque eles estavam fazendo uma blasfêmia, ele estava usando a palavra de Deus erroneamente. Então eles estavam também, o que acontece? Eles também tinham que morrer. Meus irmãos,
Quando você for acusar um irmão, quando você for analisar um pecado de um irmão, analise profundamente, biblicamente, corretamente na palavra de Deus. Porque talvez quando você esteja analisando o pecado do teu irmão, quando você esteja anunciando isso para a igreja, para ver como a igreja vai agir, para ver qual é a postura da igreja, meu irmão, analisa você primeiro. Veja se você talvez não esteja nesse pecado. Veja, porque da mesma forma que você julga, a forma que você julgará ele, da mesma forma você será julgado. Tome cuidado. O julgamento é algo muito, muito, muito difícil. Então não saia julgando qualquer irmão. Não saia fazendo julgamento falso, em vão. Tenha prudência. Tenha prudência. É melhor você aconselhar o teu irmão, abraçar o teu irmão, exortar o teu irmão com mansidão, amor, e tentar trazer a ele o arrependimento, do que levar a ele à morte. Meu irmão, nós não temos o poder de acusar ninguém para a morte, porque nós somos também aqueles que devemos ser mortos por causa dos nossos pecados. E Cristo fala: se vocês estão querendo matar essa mulher, vós também tem que morrer, porque vocês estão usando a lei incorretamente. Então, meus irmãos, o que acontece? E tornando a inclinar-se, continua a escrever no chão. É como se Cristo estivesse escrevendo a sentença dele. É como se ele estivesse ali. Vocês não estão entendendo a lei do Senhor. Mas ouvindo eles essas respostas e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Minha querida e meu querido irmão, eu quero dizer para você nesta noite que aqueles que estão te acusando de coisas que você não está fazendo, sem prudência bíblica, sem a verdade bíblica, eu quero dizer neste momento que quando eles te acusarem, haverá um advogado fiel que irá te proteger. Irá alguém que irá falar assim: não, você está acusando ele disso? Aplique verdadeiramente a palavra de Deus no coração dele. Aplique a palavra de Deus. Mas primeiramente julgue a você, analise você primeiro. Será que você é digno de julgá-lo? Será que você talvez não esteja em um pecado além do que ele está cometendo? Analise você primeiro, meu irmão, antes de julgar algum irmão, sem procedência nenhuma. E infelizmente o que tem acontecido na igreja atual é pessoas se achando doutores e juízes da lei, e que estão, e por causa de decepções de vida cristã, por causa de coisas que levam eles a acharem que eles são juízes, começam a julgar pessoas. Julga uma, julga outra, julga uma, julga outra, julga uma, e ela está entrando em uma vida de pecado tal que ela mesmo não está vendo o seu próprio erro, mas ela tem no coração de ficar: está errado, você está isso, você faz aquilo, mas ela não está analisando ela mesma. É como diz aquele texto lá em Romanos, são pessoas que falam da lei, é como se tivesse, eles falam assim, você, é como se colocasse um peso sobre os irmãos, mas eles mesmos não praticam tais coisas, são piores do que os ímpios. Assim são as pessoas, os irmãos hoje em dia. Os irmãos o que eles estão feito? Eles têm colocado um jugo, um peso sobre os irmãos, de tal forma, de tão pesado, você tem, isso aqui tem, irmãos, parem com isso,
Ame o teu irmão. Eu não estou dizendo, como eu já disse, hein, irmão, eu não estou dizendo que você não deve tratar o pecado da igreja, o pecado do irmão, não. Eu não estou dizendo que não deve, eu estou dizendo que você não deve julgá-lo, se colocar no lugar de Deus. Você não tem o poder para isso. Mas o poder que Deus te deu é: restaure, ajude, chore, levanta o teu irmão, leve o poder da graça e arrependimento para o coração dele, ajude-o, pois amanhã pode ser você que esteja assim. E falar em pecado, nós pecamos todos os dias. E por que o pecado do outro se torna maior do que meu, só porque o pecado dele é um pecado tão tenebroso que se tornou visível? Deus permitiu que esse pecado se tornasse visível, porque Deus quer tratar que isso não se torne dentro da igreja. Há pecados que Deus deixa tornar visível, para que aquilo seja tratado de tal forma para que não cresça no meio da comunidade. E há pecados que Deus não revela nosso, é porque Deus quer tratar intimamente conosco. Intimamente. É assim que Deus faz. Entendeu, meus irmãos? Então, esses homens, quando receberam e viram que eles estavam errados, que eles estavam usando a verdade, vai acontecer 2 milagres agora. Eu quero dizer, meus irmãos, que aqueles que estão acusando, quando eles estão diante da palavra de Deus, o verdadeiro Deus, quando eles encontram a verdadeira palavra de Deus, e eles se encontram com o verdadeiro juiz, eles falam: não, eu não sou digno de fazer tal coisa, eu estou em pecado. O que acontece? Eles vão embora. Meu irmão, fique tranquilo, ninguém vai jogar pedra nenhuma na sua vida. Ninguém. Porque Jesus está aí para defender você. Ninguém é digno de julgar você. Ninguém é digno de ser o juiz da sua vida. Amém? Mas não estou dizendo que você não deve ser, que o seu pecado não deve ser tratado. Amém? E se no tocante o seu pecado for tão grave, e se você não se arrepender, nós vemos lá em Coríntios que nós devemos tirar este irmão do vosso meio. É isso que tem que ser feito. Mas se tratado, analisado diante das Escrituras e tratar conforme a palavra manda ser tratada, e o irmão se arrependeu, traga ele para o meio da comunidade novamente. Meu irmão, não há mais coisa mais linda do que ver alguém se arrepender do pecado. Meu irmão, não existe uma coisa mais linda, mas o que tem de gente assim: você não sabe a decepção que é. O irmão, pelo amor de Deus, irmão, tenha misericórdia com o teu irmão, porque você não peca, você nunca cometeu pecado, você é Deus. Não, você não é perfeito, você não é santo, você não é 3 vezes santo, não. Tudo que você tem, tudo que você é, provém de Cristo, de Deus, o Espírito Santo. Os méritos não são nossos, é de Cristo. Mas já para terminar, que já está um pouco longo, já está delongando, vamos terminar que Jesus, vendo aquela mulher, ele olhou para o lado, para o outro, e que se encontrou somente Cristo e esta mulher. Minha irmã e meu irmão, você que tem cometido um pecado, e que este pecado tenha sido terrível, que é tão tenebroso e que se tornou visível, e que pessoas tentaram tacar pedras em você, te acusando de coisas que não é verdade, mesmo te acusando de coisas além do que você cometeu, ou aplicando juízo sobre você que ela não tem o poder de aplicar juízo. Jesus vai dissipar essas pessoas, pode ficar tranquilo. Mas porém, meu irmão, você não vai fugir, você não vai correr, você não haverá como você também correr da presença do justo juiz, da palavra de Deus. Mas aí, meu irmão, quando o justo juiz chegar diante da tua presença, ele não julgará como os ímpios, ele não julgará como os incrédulos, ele não julgará como aqueles que querem acusar e tomar o poder de juízo. Ele acusará com a verdadeira justiça da tua palavra. Vejamos,
Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Jesus falou assim: Mulher, cadê? Cadê esses homens? Eles não estavam aí? Eles não queriam te matar? A lei que eles estavam falando não estava certa? Por que eles foram embora? Só porque eu falei que porque... Por quê? Eles se sentiram culpados também? Mulher, o que ele fala? O que a mulher fala? Onde estão? Ninguém te condenou? Ninguém condenou você? Hein, mulher? O que você está fazendo na minha frente? Ninguém te condenou? E ela responde: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus está querendo dizer que se você ouvir a voz dele nessa noite, se você se prostrar diante da tua palavra, se você realmente se arrepender dos seus pecados, ninguém terá o poder de te acusar. Por mais que você tenha sido o pior homem de toda a terra, por mais que você esteja cometendo um pecado que talvez na igreja tenha se tornado visível, e isso tenha te dado tal humilhação e que muitos tenham te levantado para te acusar, Jesus está dizendo: cadê todos os acusadores? Eu cheguei para te analisar, eu cheguei aqui. Eu sou o dono de toda a justiça. Eu sou a própria justiça. Não há mais ninguém para te acusar, a não somente eu. Se eles não te condenaram, porque eles entenderam que eles também tinham que ser condenados. Minha filha, eu te dou uma nova chance. Meu filho, eu te dou uma nova chance. Vai e não peques mais. Meu irmão, reconheça o teu pecado. Reconheça a tua dificuldade. Reconheça a tua falha. A pior coisa, meus irmãos, é você estar pecando e você ser orgulhoso e não querer ver e não reconhecer seu pecado. Quanto mais você demora a reconhecer o seu erro, quanto mais você demora a reconhecer o seu pecado, mais acusadores aparecerão para te acusar. Mais inimigos, os teus inimigos vão querer te acusar. Mas se você tem a plena consciência que você está em pecado, e que você já está cansado deste erro, e que você reconhece que você manchou a sua vida cristã, Jesus está dizendo: vá e não peques mais. Eu não vou te condenar por causa disso. Eu vim para te salvar. Vá e não peques mais. Muda de vida. Aprenda com o teu pecado. Ensine outras pessoas a não cometer o mesmo. Fale do amor de Deus. Fala da minha graça para eles. Fale as terríveis consequências que é cair nesse pecado. E não peques mais. Ajude outras pessoas a não pecar mais. Ajude outros irmãos a não cair nessa tentação. Vá, minha irmã. Levanta, meu irmão. Levanta-te, minha irmã, e não peques mais contra o Senhor. Amém? A palavra de Deus é essa para você. Vá e não peques mais. Amém? Que você tenha misericórdia, que você, meu irmão, quando encontrar, novamente repito, se você encontrar um irmão que esteja em uma desgraça tal, em um pecado que está visivelmente terrível, tenebroso, e que isso já está no consentimento dos santos e também cai até na boca dos ímpios, ajude ele, exorta ele, traga ele para ser tratado. Porém, se ele não se arrepender e não quiser, tira ele dos vossos meios. Entrega ele como esperança, na última esperança, nas mãos de Satanás, para que ele veja o seu pecado e quem sabe possa voltar. Mas se diante disso ele não voltar, enfim, meu irmão, este nunca foi um homem santo de fé. Porque todo homem santo e toda mulher santa, ele se arrepende, ele pede perdão.
minha irmã, se arrepende. Amém? Trate o seu irmão com piedade, com misericórdia. Leve o remédio da palavra para o coração dele. Ele necessita do justo juiz. Ele necessita do verdadeiro advogado. Eu e você não tem capacidade de julgar ninguém. Ninguém. Somente Ele, por meio da tua palavra. Amém? Que Deus lhe abençoe e você possa enfrentar os pecados que você tem cometido e que você possa voltar para o convívio da família da fé, sendo um exemplo, ajudando os irmãos a não caírem nesses pecados, e quando cair, você ir lá, levantar o teu irmão e dizer: vá, meu irmão, não peques mais. Amém, meus irmãos? Que a graça de Deus esteja com vocês nessa noite. Amém.